era responsável pelo setor juventude na época, era a Secretaria Marcos na época, né? E onde ele vinha, assim, participava de tudo e estava envolvido com os jovens e motivado e fazia e animava e pulava junto e cantava. E na época ele que começou com a banda Vida, chegaram a gravar CD, tudo, fizeram um grande movimento por aqui. E nessa apresentação do Louvor de Verão em Balneário Camboriú, ele resolveu fazer uma coisa diferente. Aí quando ninguém esperava, ele apareceu, combinou com a Juscelia e apareceu lá com o uniforme da banda. Qual era o uniforme da banda? Uma camiseta toda rasgada, toda pintada de vermelho, assim, com manchas de vermelho, toda desfiada em algumas partes, e na cabeça uma faixa com o rosto de Cristo na cabeça, como se fosse uma faixa, como se fosse não, era uma faixa amarrada aqui assim, atrás. E esse era o uniforme da banda. Quando ele entrou com a banda toda rasgada, vestido daquele jeito, para a apresentação no Louvor de Verão, eu me lembro que na época nós éramos ali seminaristas ainda, frater, né, para o povo entender, seminaristas, mas eram religiosos de votos temporários. E aí eu me lembro do Padre Lúcio virando para mim e falando assim: gente, o que é aquilo? As tartarugas ninja? Rindo assim, de tanto que foi impactante ver aquilo naquele momento e o quanto exótico foi aquilo, sabe? Uma coisa importante do Mano no Léo, ele não fazia nada sem propósito. Isso era uma outra coisa que eu sempre admirei no Padre Léo. Tudo tinha que ter um porquê, uma razão. Ele não gostava que a gente vivesse à la volonté, como diz os franceses, ou num doute farniente, né? Então, assim, num doce fazer nada, sem ter um propósito, tem uma razão. Porque ele dizia, isso é até interessante, mas ele dizia sempre assim: gente, a vida é curta demais. A gente não pode, a gente tem pouco tempo para passar aqui, então a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Eu já perdi muito tempo na minha vida, gastando energia, tempo. Ele falava isso mesmo, assim, na conversa. Eu já perdi muito tempo na minha vida fazendo coisas que não valiam a pena. Então hoje eu tenho que fazer valer a pena. Então tudo para ele tinha propósito. Ele não lia um livro se aquele livro não tivesse um propósito, não puxasse para alguma coisa que poderia servir para evangelizar, para fazer Jesus acontecer, como ele gostava de dizer. Evangelizar é fazer Jesus acontecer. Outra coisa que ele não gostava era de perder tempo. Então, por exemplo, ele ia para um lugar, para uma cidade bonita, uma cidade histórica, ele era capaz de chegar, entrar, fazer o evento e voltar para casa. Era assim. Muita gente interpretava isso como: o Padre Léo é snob, o Padre Léo, como diz no interior, o Padre Léo é metido. O Padre Léo, ele não gosta de ficar, ele não gosta de se misturar. Mas não era, ele não podia perder tempo, entendeu? Ele não gostava de perder tempo. Então, uma vez a gente riu muito, eu brinquei muito com ele, porque ele teve a capacidade de ir para Nova York. Outro dia até encontrei uma pessoa de lá que me lembrou isso. Chegar, viajar, né, a madrugada toda, chegar, ir para o evento, fazer o evento e voltar no outro dia. E era a primeira vez que ele tinha ido para Nova York. Aí aquilo para mim foi... Falei: Léo, mas Vicente, eu fui para evangelizar, fui para trabalhar. Eu não fui para passear, para mim não importa museu tal, lugar tal, eu fui para isso. E voltei. Ele tinha uns propósitos assim, muito firmes. Ele jamais aceitou ser capa de nenhum trabalho, porque ele tinha muito medo. E aí ele brincava: eu tenho muito medo de confundirem, ao invés de olharem para Jesus, olhar para o burrinho que carrega Jesus. Então, esses pontos assim, que faziam do Padre Léo uma personalidade muito forte e que impactava onde ele chegava. Era difícil o Léo chegar e não chamar atenção, sabe? Não catalisar para ele.
Uma coisa que as pessoas também acham assim, é tipo para televisão, por isso que ele contava piada. Não, ele era assim. Se ele chegasse aqui agora, ele já estava procurando alguma coisa para falar, ele ia fazer um comentário jocoso, ele ia comentar dos seus olhos, do seu cabelo, ele ia falar que tem alguma coisa ali, ia contar alguma coisa, já ia perguntar de onde você era, ia falar alguma coisa do seu lugar, da sua cidade. Ele tinha uma memória fotográfica, assim, uma memória muito poderosa, e ele fazia ligação, trazia, comentava, e daqui a pouco estava todo mundo rindo com o Padre Léo, e era assim que ele fazia, entendeu? Então, onde ele estava, era a festa na certa.